na hora do almoço. Depois eu vou oficializar isso para os irmãos. Mas de terça a sexta vamos estar juntos às 8 horas da manhã. Seja bem-vindo, gente. O Senhor te abençoe grandemente, ricamente. Você tenha tido um fim de semana maravilhoso na presença do Pai. Você tenha tido um culto abençoado na sua casa, na igreja onde você congrega. Aqui em Goiânia foi realmente um mover enorme, tremendo, surpreendente. Glória a Deus por isso, né? Tanto de manhã com o pastor Luiz, à noite. Recomendo que você entre, se você não pôde participar conosco. Eu recomendo que você assista. Você entre no meu canal PR, Naor Pedrosa, no YouTube, e assista o culto de ontem. Foi realmente tremendo. Obrigado, Kívia Miranda, pelo selinho. Deus te abençoe. Não, eu não mudei o horário da live, tá bom, irmão? Somente na segunda-feira é que eu tenho que fazer meio-dia. De terça a sexta vou manter normal às 8 horas da manhã. Mas na segunda-feira será meio-dia, que é a hora que eu posso fazer na segunda-feira. E nos demais dias fica às 8 da manhã. Sei que é ruim mexer no horário, mas é o que dá. Tá bom? Glória a Deus por isso. E eu ainda estou em fase de avaliação para ver se eu vou fazer realmente essa mudança ou se eu mantenho assim, mas muito provavelmente vai ficar dessa maneira. Sexta-feira não teve, verdade, porque eu estava de viagem no meio do caminho, estava pregando e aí estava lá em Londrina. Quando eu viajo, dá uma bagunça, então vocês têm que ter paciência comigo, mas não desiste não. Desiste não, que eu estou por aqui, tá bom? Eu vou procurando sempre avisar nos stories quando não der para fazer no horário que a gente tá fazendo, tá legal? Muito bem, hoje é dia 23, né, de setembro. Você tem o livro aí? Deixa eu pegar aqui. Dia abençoado, segunda-feira. Olha que a Bíblia está aqui reservando para nós. Vamos compartilhar do devocional. Uma oração verdadeiramente intensa. Uma oração verdadeiramente intensa. Ladrim 23, obrigado pelo selinho. Obrigado aí a todos os irmãos que gentilmente doam um selo aqui para mim, tá bom? Vamos ler o versículo aqui, depois eu entro no compartilhar que eu quero falar com vocês. Tiago, capítulo 5, verso 17, olha o que diz. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Não choveu. Olha só. A oração de Elias, que Tiago descreve, a Bíblia fala que ele orou com instância, ou seja, ele orou intensamente. Mas quando você vai olhar aqui os textos, você vai ver que, na verdade, foi um simples decreto que ele fez. Simples decreto. Muitas vezes nós associamos intensidade em orar alto, ou gritar, ou fazer gestos dramáticos, e aí a gente pensa que isso é ser intenso. Eu compreendo. Mas a verdadeira oração intensa é aquela que vem de uma fé consciente da plena presença de Deus. Quando você está na presença, você realmente pode ter uma oração intensa, respaldada pelo Senhor. Elias orou com a certeza de que o Senhor estava presente. Ele estava na presença de Deus. Escreve aí para mim. A verdadeira oração intensa é a que é feita na presença de Deus. Na presença de Deus. Obrigado, Alisson, pelo selinho. Deus te abençoe. Obrigado a todos os irmãos aí que gentilmente podem doar um selo. O Senhor te retribua 100 vezes mais. Então não foi uma oração desesperada, mas uma declaração feita com a plena consciência na autoridade de Deus. Na autoridade de Deus.
Ele sabia que o Senhor estava ali para respaldar ele. É interessante observar que quando Elias orou novamente para que a chuva voltasse, Tiago, lá no capítulo 5, verso 17, já não descreve isso como uma oração intensa. E parece que lá ele estava orando intensamente. O profeta ficou de joelhos, com a cabeça entre as pernas, e orou repetidamente. No entanto, Tiago chama a primeira oração que resultou na seca. Obrigado, Diego. Obrigado pelo selinho, querido. Deus te abençoe. Ele chama essa primeira oração de intensa, apesar de ter sido só um simples decreto, se você prestar atenção. Isso nos mostra que, em vez de orarmos desesperadamente, nós precisamos fazer declarações firmes, declarações confiantes, baseadas na presença de Deus, nas promessas de Deus, na confiança da autoridade dele. Nós estamos na posição de descanso e a nossa oração não precisa ser marcada por angústia, não precisa. Como cristãos, nós temos a autoridade de declarar contra a doença, contra a miséria, contra a tristeza, contra os problemas familiares. Nossa oração intensa é feita na confiança e na autoridade que nós temos em Cristo. Isso é muito importante. Escreve mais uma vez aí para mim. A nossa oração intensa é feita na confiança e na autoridade que temos em Cristo. Você pode escrever? Pode escrever assim: a minha oração intensa é feita na confiança e na autoridade que eu tenho em Cristo. Escreve aí essa declaração de oração intensa. É a oração que você faz na confiança e na autoridade que você tem em Cristo. Quando nós declaramos a verdade das Escrituras e nos posicionamos em fé, nós atraímos o favor de Deus e as bênçãos de Deus. Amém? Aí, essa foi o compartilhar do dia 23 de setembro, aqui no nosso novo livro. Obrigado, Vanessa, pelo selinho, Deus te abençoe. Nosso novo devocional, na presença do Pai. E só compartilhando aqui com os irmãos, mais uma bênção. Na semana passada, passada, né? Nós saímos na Veja, né? Você deve ter visto, na lista dos livros mais vendidos, mais lidos do país, da semana. E o único devocional. Então, como devocional, foi o primeiro. E nessa semana, nós saímos em 4º lugar na Publish News. Publish News é a revista de maior relevância. Obrigado, Fabiana, Deus abençoe, obrigado pelo selinho. Nessa semana nós saímos em 4º lugar na Publish News, que é a revista de maior relevância editorial do Brasil. E nós, nessa revista, nós ficamos em 4º lugar. Também o único devocional que saiu. Então, como devocional em 1º lugar, e como livro em geral, em 4º lugar na Publish News. Também foi uma grande conquista, uma grande bênção de Deus, irmãos. E eu falo isso, te conto isso para você se alegrar comigo, porque para mim não é uma questão de sair em revista que importa, mas é de ter espaços abertos para falar do Evangelho. Isso é o meu coração. Eu acho que quando o Senhor ele abre espaços para a gente poder compartilhar. E a minha percepção é essa, de que Deus está levando o livro para lugares que eu não fui ainda, e que o Evangelho não entrou ainda. Eu creio que o Senhor está abrindo essas portas, colocando o Evangelho, o livro em destaque, para que outras pessoas chamem a atenção e possam realmente conhecer o Evangelho da graça de Deus. Eu conto com você. Se você ainda não adquiriu o seu livro da nova edição, faça isso agora. Não deixe para depois. Você pode entrar no link da bio aí e clicar no devocional ali, você vai adquirir frete grátis para todo o Brasil, tá bom? E que faça desse livro seu presente de aniversário, presente de fim de ano, Natal, Ano Novo, amigo secreto, presente oficial. Tenho certeza que você vai marcar a vida de alguém
para sempre, para sempre. E eu estou dizendo isso também, que como a Tani Rô está falando aqui, é verdade. Só foi possível, obrigado Tani Rô pelo selo, só foi possível esse livro sair nas listas aí, porque você adquiriu, porque você comprou, você me ajudou. Muito obrigado. O Senhor te abençoe grandemente. Muito bem. Hoje eu quero começar um assunto também com vocês. Você sabe, eu acho que talvez o texto que mais se compartilha, que mais talvez você vai ouvir pregações por aí, é o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito famoso, conhecido, né, por crentes e não crentes. Eu acho que todo mundo conhece esse salmo. E tem muitas pregações. Portanto, às vezes é muito desafiador ministrar o Salmo 23. Mas eu quero meditar com você no Salmo 23 essa semana, porque Deus me deu 10 verdades, 10 verdades poderosas no Salmo 23, para que você tenha vitória em todas as áreas da sua vida. Então, essa semana nós vamos compartilhar 10 aspectos, 10 revelações poderosas. Não vai ser tudo uma vez, claro. Vou tentar ir umas 2 por dia. 10 verdades poderosas que vão trazer vitória em todas as áreas da sua vida. Escreve aí para mim. 10 verdades poderosas no Salmo 23 para ter vitória em todas as áreas da vida. 10 verdades poderosas no Salmo 23 para ter vitória em todas as áreas da vida. Vamos ler o Salmo, só para refrescar, são só 6 versículos. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Ó, gente, já aproveita e marca 50 amigos. Clica aí no aviãozinho, ó. Marca 50 amigos aí, pra gente fazer a live chegar mais longe, uma vez que a gente está no outro horário. Muito bem. O Salmo 23, ele foi escrito por um pastor, Davi. Davi era um pastor de ovelhas. E por isso eu creio que ele tem muito a nos ensinar sobre o nosso pastor, porque ele tanto tem a perspectiva do pastor, que no nosso caso é Cristo, é Deus, Pai, e ele também tem a perspectiva da ovelha, porque ele vivia com elas, ele lidava com elas. Davi tem dupla perspectiva do Salmo 23. E eu acho que por isso ele pode nos ensinar muitas coisas. Outra coisa muito importante é que Davi é o homem que quis construir uma casa para Deus. Ou seja, por que Davi queria construir uma casa para Deus? Eu penso que no fundo do coração dele, é porque ele queria morar com Deus. Queria morar com Deus, da tamanha era a paixão do coração dele. Ok? Escreve, Val, não vai ser meio-dia, não. Só segunda que é meio-dia, tá bom? De terça a sexta, 8 da manhã. 8 da manhã. Normal. Só segunda-feira que eu faço mais tarde. Abigail, seja bem-vinda e nos seguir aqui. Deus te abençoe. Escreve para mim aí, ó. Gente, escreve aí. Davi queria construir uma casa para Deus porque queria morar com Deus. Pode escrever isso? Davi queria construir uma casa para Deus porque queria morar com Deus. Morar com Deus. Morar com Deus. Ou seja, ele amava a presença de Deus. Ele amava estar com o Senhor tanto que ele queria fazer uma casa para ele. Isso é muito poderoso, não é? Que o Senhor te conceda uma paixão tão incrível que você também queira morar com Deus, viver tão perto dele, não é?
Então, Davi é esse homem, e ele nos mostra que a vida, obrigado Kevin pelo selinho, Deus abençoe sua vida, obrigado a todos os irmãos que gentilmente podem doar um selo aqui, o Senhor te retribua muitas vezes mais. Então o Senhor, ele mostra que tudo na nossa vida, você vai ver nesse Salmo de Davi, é uma questão da visão que nós temos de Deus. Tudo é uma questão de como nós enxergamos Deus. Esse é o ponto principal do Salmo 23. Escreve assim para mim: na nossa vida, tudo é uma questão da imagem que eu tenho de Deus. Você pode escrever? Escreve aí para mim. Na nossa vida, tudo é uma questão da imagem que eu tenho de Deus. Na minha vida, pode escrever até assim: na minha vida, tudo é uma questão da imagem que eu tenho de Deus. Como você, se Deus é severo, distante, está tentando te punir, você não tem fé para nada. Obrigado, Rafael, Deus abençoe, querido, pelo selinho, pastor Rafael. Mas se o Deus que você enxerga é amoroso, é bondoso, misericordioso, é seu Pai, a sua fé, com certeza, é poderosa. Tudo é uma questão da imagem que você tem dele. E Davi nos mostra isso. E ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Veja que essa expressão, o Senhor é o meu pastor, a gente normalmente lê de uma maneira muito leve, mas no original ele é uma expressão de encanto, uma expressão. Davi está vendo o Senhor de uma maneira tão maravilhosa que ele está encantado com Deus, está encantado. É quase uma declaração poética. Ele está maravilhado com quem é o pastor dele, porque ele tem uma visão muito positiva de Deus. Ele tem uma visão muito positiva do pastor. Davi sabia que a sorte de uma ovelha estava totalmente ligada com o pastor que ela tinha. Uma ovelha que tem um mau pastor, ela estava fracassada. Mas uma ovelha que tinha um bom pastor, essa era uma ovelha abençoada. Então Davi está fazendo uma declaração de encanto. Porque enquanto você não tiver uma visão do Senhor que te encante, enquanto você não enxergar Deus de uma maneira encantadora, você não pode ter sucesso na vida. Sabia? Escreve aí para mim. Somente pessoas que têm uma visão encantadora do Pai pode ter sucesso na vida. Somente pessoas que têm uma visão encantadora do Pai podem ter sucesso na vida. É forte, é verdade. Davi, então, quando ele fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor, é mais ou menos como se ele tivesse, no original, ele está encantado. É como se ele estivesse dizendo assim: sabe o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é Deus, aquele que pode tudo, aquele que está em todo lugar. Sabe o Senhor, aquele em quem estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabe aquele que sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Sabe o Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Sabe aquele que venceu a morte. Sabe aquele que reina. Sabe Ele? Pois é, Ele é o meu Pai e o meu pastor. Uau! Jesus amado. Melhorou um pouquinho a leitura do Salmo 23 para você? O começo dele? Melhorou um pouquinho a visão de quem é o Senhor para Davi? Melhorou um pouquinho a expressão, o Senhor é meu pastor? Meu Deus. Agora, diante do que eu te falei até aqui, da visão encantadora que Davi tinha do Senhor como pastor dele, escreve aí para mim, com essa visão: o Senhor é o meu pastor. Eu quero que você escreva com letras maiúsculas e 3 pontos de exclamação. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você precisa começar daí, desse ponto, dessa visão incrível, poderosa,
Nós estamos compartilhando o Salmo 23 para quem chegou agora, e estou dizendo que Davi revela o coração de Deus, e tudo começa com a visão que você tem de Deus. A visão que você tem de Deus define sua vida. E Davi tem uma expressão encantadora. Ele está encantado. Então, escreve aí com letra maiúscula: o Senhor é o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor. Vai declarando: o Senhor é o meu pastor. Aleluia, o Senhor, Ele é o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor. Isso é tão poderoso, irmãos. Você não faz noção da glória que é isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é glorioso demais, tremendo demais, poderoso demais. Então, muito bem. E aí, ele começa então, no verso 2, ele fala o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui está a primeira verdade. Falei para você que está chegando agora, essa semana, eu vou compartilhar 10 verdades poderosas no Salmo 23, que vão trazer vitória a todas as áreas da sua vida. Ok? Então acompanhe, fica ligado comigo. Segunda-feira é meio-dia, mas nos outros dias, 8 horas da manhã. Terça a sexta, 8 horas da manhã. Somente na segunda, que é na hora do almoço. Muito bem. A primeira verdade, escreve aí para mim, a primeira verdade do Salmo 23 para ter vitória é: nada me faltará. Nada me faltará. Escreve aí, primeiro, nada me faltará. Consciência de provisão. Escreve desse jeito. Nada me faltará, tracinho, consciência de provisão. Aqui, ó, vou te mostrar aqui como que eu anoto. Dá para ver aí, ó. Nada me faltará, consciência de provisão. Nada me faltará, consciência de provisão. Aqui começa a primeira verdade. Nada me faltará, consciência de provisão. O Salmo 23, ele começa declarando isso. É interessante que essa é uma verdade muito poderosa que precisa estar firmada no seu coração. De que você tem um provedor poderoso. Lá em Marcos, no capítulo 8, verso 17, a Bíblia diz que Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Veja, o Senhor estava dizendo que por que vocês estão com medo de faltar comida? Por que vocês estão com medo de faltar alguma coisa? Vocês não viram o milagre que eu fiz? Vocês não viram a multiplicação dos pães? Vocês não perceberam? Vocês não perceberam que eu... Deixa eu anotar um negócio aqui. Vocês não perceberam o que eu fiz, não é? Essa é uma verdade tão poderosa que não pode ser esquecida. Só um minutinho, gente. À medida que eu vou falando com você, vou lembrando algumas coisas aqui, eu tenho que estar sempre atento, né? Então, o Senhor está colocando uma verdade que é fundamental. E o Senhor, ele começa falando isso aqui. Se nós não tivermos a revelação do primeiro milagre, que é a provisão para tudo que nós precisamos, como nós vamos crer nos demais milagres que a gente precisa na nossa vida? E o primeiro milagre, a primeira revelação, é que Deus é um Deus que traz provisão. Eu li Marcos capítulo 8, verso 17. Escreve aí para mim. A revelação do primeiro milagre é a condição para a fé nos demais milagres. Pode escrever? A revelação do primeiro milagre é a
condição para a fé nos demais milagres. E o primeiro milagre que Jesus fez com os discípulos, ele fez lá sozinho, né, no vinho. Mas para com eles foi a multiplicação dos pães. E em que situação? Eles estavam precisando de provisão. Vamos ser honestos. Por que será que Deus começa fazendo um milagre de provisão, irmãos? Porque o maior problema da humanidade, homem e mulher, a base principal da ansiedade é o medo de faltar a provisão. Medo de faltar dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o financiamento da casa, do carro. O medo de faltar dinheiro para pagar a escola dos filhos. O medo de faltar dinheiro para aposentadoria. O medo de não ter dinheiro para poder viajar com a família. Não é verdade? O dinheiro, ele é uma engrenagem que move o mundo. Você sabe que ele está em primeiro lugar como o motivo de divórcio. O principal motivo de divórcio é dinheiro. Ou porque a falta dele, ou porque tem muito dele. A maioria das brigas de família está ligado com o dinheiro. É o único espírito, que é o Mamon, que o Senhor fala que ele mesmo vai lidar. Então Deus está aqui colocando a primeira coisa no Salmo 23 de cara, para você acalmar o seu coração. Ele está te dizendo que eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Está entendendo? Não é porque você merece, não é porque você é bom, mas é porque eu sou o seu pastor. E se eu sou o seu pastor, não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar dinheiro para nada que você precisa. Não vai faltar provisão. Não vai faltar comida. Não vai faltar dinheiro para realizar seus sonhos, para pagar as necessidades básicas. Descansa a sua alma. Porque o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Escreve aí para mim. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estou suprida, eu estou suprida, eu estou suprido. Veja, essa é a verdade muito poderosa, que se você não pegar essa primeira revelação, você não pode vencer as outras coisas na vida. Sempre haverá suprimento para todos os filhos de Deus que crerem. Sempre haverá suprimento para todos os filhos de Deus que crerem. Escreve essa frase para mim. Sempre haverá suprimento para todos os filhos que crerem. O Senhor não vai deixar faltar. Às vezes, passamos muitas coisas por falta de crer, simplesmente. Tudo que Ele cria, se você observar a criação, tudo que Deus criou, primeiro, Ele estabeleceu o suprimento. O suprimento vem primeiro do que a criação. Primeiro Ele supre, depois Ele cria. Então, quando você, antes de Deus criar os animais, Ele criou as plantas. Ele criou a terra com todas as plantas necessárias para o alimento do boi e de todos os animais. Então, quando os animais chegam, todo o suprimento estava pronto. Antes de Deus criar os peixes, obrigado, Estúdio Jane, Deus abençoe. Antes de Deus criar os peixes, Ele criou os mares e os rios, com todo o suprimento que os peixes precisavam. Estava lá dentro a comida deles. Quando Deus criou os pássaros, também as árvores e tudo que eles precisavam para comer, estava pronto. E quando Deus criou o homem, toda a terra era dele, estava pronto. Quando Jesus chegou, todo o suprimento que ele precisava estava pronto. Ele recebeu um tesouro ali levado pelos reis, pelos 3 reis. Ouro, incenso e mirra, caríssimo. Bancaria ali a família de Jesus. Então você percebe que Deus, quando Ele permitiu você nascer e te escolheu como um filho, uma filha amada, obrigado, Adriel, Deus te abençoe pelo selo.
Ele já tinha preparado todo o suprimento necessário para a sua vida. Eu reconheço que o problema é que muitas vezes a ganância e decisões erradas que tomamos nos colocam em situações difíceis. E eu não te condeno, já caí muitas vezes nisso, tá bom? Perdoado. E o Senhor vai te ajudar a sair dessa dívida. Mas que Ele nos ensine a viver debaixo do suprimento dele em paz, sem ansiedade, sem ganância. Não é? É muito importante que a gente creia nessa verdade. O suprimento já está aí, o suprimento é completo. Não faltará unção, não faltará dinheiro, não faltará direção, não faltará saúde, não faltará proteção, cuidado, revelação. Tudo que você precisa já está suprido em Cristo. Quando você chegou, Deus já tinha providenciado todo o suprimento que você precisava. Aleluia. Escreve aí para mim: o Senhor é o meu pastor, eu estou completamente suprido nele. O Senhor é meu pastor, eu estou completamente suprido nele. Essa é a primeira verdade, tão poderosa, não é verdade? Que você precisava de ouvir nesse dia. Hoje, não sei qual é a sua necessidade, mas essa verdade do Salmo 23, obrigado Gabriel, pelo selinho, Deus te abençoe. Obrigado a todos os irmãos que doam um selo aqui gentilmente. Gente, ó, só lembrando que nas segunda-feiras, as segundas-feiras, eu faço a live meio-dia. Mas de terça a sexta, a live acontece às 8 horas da manhã. Quero lembrar você, talvez você entrou agora, seu devocional que a gente compartilha aqui na presença do Pai. Essa é a edição 2025, ficou lindíssimo, publicado pela editora Vida. São 300, obrigado Mateus pelo selinho, Deus abençoe. Publicado pela editora Vida. Semana passada saímos na lista dos mais lidos do país, mais vendidos na revista Veja. E essa semana saímos em 4º lugar na Publish News, que é a revista mais importante editorial do Brasil. Ficamos em 4º lugar e em geral, mas em devocional em 1º lugar, na Publish News. Isso é um selo de Deus abrindo portas para que o evangelho seja levado. Esse livro não é sobre teologia, não é sobre autoajuda, não é sobre lei, é sobre o evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus para liberar fé no seu coração. Quero pedir que você me ajude a espalhar o evangelho. Você pode clicar no link da bio aqui do meu Instagram, tem lá devocional. Clica lá, você vai ser direcionado, você pode adquirir o seu devocional ou e frete grátis para todo o Brasil. E você pode também, e eu faço esse apelo, faça desse devocional o seu presente oficial, seja de amigo secreto, aniversário, fim de ano, Natal, Ano Novo, ou abençoe a vida de alguém que você ama. Você vai aliviar a alma dela com o evangelho. E a Bíblia fala que aquele que dá alívio para alguém será também aliviado. Eu tenho certeza que esse é um presente que vai marcar a vida de alguém. Gente, vou deixar essa live salva. A gente vai continuar durante toda a semana compartilhando essas verdades, mas essa primeira é muito poderosa. Então, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp e amanhã, 8 da manhã, a gente se encontra pela graça de Deus. Fica na paz, um grande abraço, uma semana maravilhosa e suprida para você que tem o Senhor como seu pastor.